Já estou live, Instagram, live, Facebook, tudo funcionando. Agora sim, agora eu consigo falar aqui com vocês. As plataformas estão todas dando resposta. A gente já pode começar fazendo aqui uma recapitulação do que aconteceu na nossa jornada, a primeira jornada Cheia de Mim. Começou dia 1º de dezembro e agora a gente está aqui para fazer o primeiro encontro presencial, né, ao vivo, para finalizar uma primeira etapa da jornada, né? Nos últimos 3 dias a gente partilhou alguns textos aqui tanto por e-mail para quem está inscrito na nossa lista, como também para quem está lá no nosso grupo do Telegram. Dando aqui uns segundinhos para o pessoal chegar nas lives, né? Chegar tanto aqui pelo Instagram como pelo Facebook também. A interface dos aplicativos mudou um pouquinho, então às vezes fica um pouco perdida aqui, né? Não sei o que aconteceu de diferente, que eu fiquei assim um bocadinho perdida. Mas, como eu ia dizendo, a gente fez aqui nos últimos dias, foram 3 textos, né? Ontem foi um texto sobre Afrodite, com um título até meio polêmico para algumas pessoas. No dia anterior foi um texto sobre Hera. E no primeiro dia foi um texto sobre Atena, né? E essas 3 deusas, elas falam pra gente de 3 temas, que é carreira, casamento e sexualidade, né? A nossa relação com a beleza, com o amor, com a sexualidade, com o nosso corpo. Atena vai nos falar da carreira, da inteligência, do intelecto, da política como ciência, como saber, como conhecimento, enquanto Hera vai nos falar do casamento, do matrimônio, das relações de poder que se estabelecem. Então, no primeiro texto, que foi um texto sobre Atena, a gente falou de como acontece, né, com alguma frequência, que mulheres que passam toda uma vida super dedicadas à carreira chegam ao final dessa jornada, né, numa certa altura da vida, com um certo desânimo, com uma solidão muito grande, por não terem cultivado outros laços, né? Por terem negligenciado, deixado de lado outros aspectos da vida, que também são aspectos importantes. E essas mulheres que deixaram esses outros aspectos de lado, né? Elas chegam em sessão com uma lacuna muito grande, por terem sido tão focadas numa única coisa. E muitas vezes elas até ficam com uma sensação de não gostarem de quem elas mesmas são. Como vocês podem imaginar, isso é uma sensação bastante dura, bastante sofrida. Oi, Fê, boa noite, bem-vinda. E essa sensação de que deixaram toda a vida para trás em nome de uma aposta na carreira, ela nem sempre é tão compensadora quanto é divulgado por aí, quanto a gente aprende a acreditar que uma profissão, uma carreira jamais vai nos abandonar, jamais vai nos deixar, e que a nossa vida vai estar resolvida, vai estar tudo certo se a gente definir por isso, né? Se a gente mantiver uma carreira assim muito, muito, muito bem estruturada. No segundo texto, a gente falou sobre o casamento como instituição, como marco civilizatório, digamos assim, na nossa cultura, e de como o casamento ele é estruturado em cima de relações de poder. Todas as relações, de um modo geral, são relações de poder, mas dentro do casamento se forma uma dinâmica muito específica dessas relações de poder, em que muitas vezes, se não todas, mas pronto, vai ter mulheres que vão trazer já uma outra experiência, a mulher está numa posição de desvantagem. Não diria posição de vítima, não gosto dessa palavra, procuro não utilizar, mas uma posição culturalmente de desvantagem, né? Acho que é importante trazer essa diferenciação
de uma intenção individual particular de dominação e de posse e controle para uma questão cultural, estrutural, né? Senão a gente individualiza muito uma questão que, na verdade, é mais horizontal, né? Portanto, nos casamentos, nos matrimônios, até hoje, na contemporaneidade, há uma assimetria de poderes, né? Aí vocês podem dizer, Renata, mas as mulheres exercem o poder por outros caminhos, elas têm outras estratégias, elas dão a volta ali nas questões, né? Houve mulheres ao longo da história, grandes ícones, que foram muito articuladoras, né? De grandes eventos históricos. E sim, existem essas mulheres, existiram esses ícones e existem hoje mulheres que fogem à regra da estrutura, digamos assim, né? Mas essa ainda é uma estrutura, isso ainda é constitutivo da subjetividade de muitas mulheres. E para sair desse ciclo, né, de dominação que o casamento representa para muitas mulheres, para muitas pessoas, né? Existem homens também com esse relato, mas como o nosso foco aqui é falar de nós mulheres, a gente vai direcionar o assunto para esse lado. Então, como o casamento ainda é para muitas mulheres um lugar penoso, com algumas recompensas, é verdade, com uma certa compensação ali, há uma troca entre esses benefícios, que às vezes são até um pouco ocultos, e toda essa estrutura, né, de dominação. Mas, via de regra, é penoso e as mulheres percebem a relação como algo penoso. A gente fez uma pesquisa recentemente, em outubro, numa comunidade de mulheres, no Facebook das Mulheres à Obra. É uma comunidade com cerca de 120 mil mulheres. E a gente fez uma pesquisa lá nesse grupo para perceber qual era a percepção das mulheres sobre o ser mulher, né? O que significava para elas ser mulher. E a gente teve respostas de vários tipos, desde pessoas muito românticas, né? Diz que a mulher é a sede da vida, que sem a mulher não é possível ter vida, né? O que não é de todo um equívoco, né? De fato, a mulher tem um papel muito importante na geração da vida. E até pessoas muito pessimistas, assim, muito com falas muito ressentidas, talvez, né? De que ser mulher é uma luta constante, é ser tudo e não ser nada ao mesmo tempo. Essa foi uma fala que me chamou muita atenção, do quanto essa marca ainda é presente na nossa cultura. E por fim, a gente falou de Afrodite, que vai nos falar, né, que vai nos trazer a questão da sexualidade do corpo e como que a Afrodite ela é ao mesmo tempo demonizada na nossa cultura e ela é também super desejada. Ela é super... acho que se o patriarcado tivesse que manter uma única e pudesse, seria ela, assim, porque ao mesmo tempo que exerce uma grande dominação por ela, tem uma necessidade, uma dependência muito ambivalente dessa figura de Afrodite, que é aquela que dá o amor, o êxtase, o prazer, a beleza. E na nossa cultura, e acho que até nas culturas anteriores, é bastante impossível, talvez, viver sem beleza, viver sem amor, viver sem prazer, né? O ser humano tem essa necessidade, é uma necessidade básica. Sentir prazer é uma necessidade básica. E Afrodite representa isso, né? Representa esse amor, esse vínculo, essa capacidade de vinculação com outras pessoas. E nessas feridas, né? Nesse contexto de deusas machucadas, feridas, né? E que não chegam a uma determinada altura da vida com a sensação de que fizeram o melhor que puderam, né? Ou então não chegam com a sensação de que valeu a pena tudo aquilo que fizeram, todo o esforço que tiveram. Portanto, a gente vai trazer aqui as alternativas, os caminhos
de cura e de integração para esses três tipos de experiência que a gente trouxe. Uma dessa mulher que focou na carreira toda uma vida, ou que ainda está focando na carreira, né? Pode ser uma mulher jovem e que foca totalmente na carreira, no trabalho, no profissional, e todos os outros aspectos da sua vida estão deixados de lado, estão negligenciados de alguma forma. Então essas mulheres, né, que estão assim, ou que já vivenciaram toda uma vida e agora se sentem sozinhas, também aquelas que são casadas e que se veem numa competição com os maridos, com os seus companheiros, parceiros, numa perspectiva de disputar poder mesmo, e de fazer o seu poder valer, e de se afirmar, se reafirmar e autoafirmar dentro de uma relação conjugal. E que por isso sentem um desgaste e uma sensação de serem sempre uma sombra desses companheiros, né? Ou de terem companheiros que ficam mesmo eclipsando, fazendo mesmo uma autopromoção e ofuscando, né? Tentando ofuscar as vitórias, as conquistas e um certo poder dessa mulher, né? E aquelas mulheres que têm uma sexualidade livre, têm uma sexualidade sem pudores e sem muitas regras, assim, sem puritanismo, e acabam sendo deixadas de lado, tanto por homens que não querem se relacionar com essas mulheres, como por outras mulheres que veem nela uma ameaça, né? É claro que na nossa sociedade hoje, e aqui na Europa eu noto que essas disputas assim, de ela roubou o meu marido, ela vai roubar o meu marido, não é tão forte. Pelo menos essa é a minha impressão, posso estar equivocada. E pode ter a ver com os meus círculos de convivência. Mas o fato é que isso ainda é presente na nossa cultura, né? Ela vai roubar o meu marido, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. E é muito complicado as mulheres manterem, alimentarem essa rivalidade, que não nos auxilia em nada, muito pelo contrário. Quanto mais separadas a gente estiver, mais dificuldade a gente vai ter de construir rede de apoio e de ampliar o nosso alcance, o alcance dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas realizações. Então, quanto mais a gente conseguir estar unida, melhor pra gente mesmo. Então, pra gente também já começar a fazer um introito para a próxima etapa da nossa jornada, a gente vai falar primeiro, então, do que cada uma dessas deusas que a gente falou aqui representa, né? Atena vai representar a independência, junto com a Ártemis, que é uma outra deusa também bastante individual, que pode ser solitária, mas num sentido mais saudável, funcional, equilibrado, enfim, arquetipicamente falando, Atena e Ártemis são as deusas da independência. Elas não têm uma necessidade de vinculação emocional muito grande, né? Pode ser que se sintam sozinhas e queiram, né, na contemporaneidade e na versão humana, digamos assim, desses arquétipos, pode aparecer ali a solidão, o isolamento. Porém, elas, por natureza, né, por arquétipo, são deusas mais individuais, independentes. Por isso elas vão falar de independência. E como é que Atena, uma mulher Atena, que está tão focada no profissional, no mental, no intelectual, e que por vezes, né, só faz isso, ela pode se desligar do corpo, ela pode se esquecer que tem outras relações, ela pode se esquecer da própria sexualidade, ela pode se esquecer do amor, enfim, tem vários aspectos que ficam diminuídos diante desse excesso de foco numa única área, no caso aqui, a área profissional. Portanto, como é que Atena vai buscar ajuda, né? Quem que vai ajudá-la a superar isso? E vai ser Ártemis, que é a outra representante da independência dentro desse bloco, né, que a gente tem de 6 deuses, né, de 6 personalidades divinas.
Portanto, Ártemis ela vai trazer para Atena uma certa jovialidade, um contato com o corpo mais profundo, mais conectado. Ela vai trazer algo de selvagem, de instintivo, porque Ártemis é a deusa lá da selva, da floresta, né? Enquanto Atena é urbana, da cidade, do cimento, do asfalto, do concreto. Ártemis é pé na terra, na relva, perto das árvores, perto dos animais. Então elas são, dentro da independência, cada uma num ambiente muito diferente. Portanto, Ártemis vai trazer para Atena, primeiro, contato com o corpo, muito importante, para que ela consiga sair desse contínuo muito mental, intelectual, e consiga se conectar de volta com o corpo. Ela até poderia pedir a ajuda de Afrodite, por exemplo, mas Afrodite está no mesmo eixo das extrovertidas, né? Se a gente fosse colocar numa tabela, e depois eu vou partilhar esse material lá no grupo do Telegram e para quem está na lista de e-mail, se a gente fosse colocar numa tabela, a gente teria as colunas da independência, do poder e do amor. E a gente teria as linhas da extroversão e da introversão. Atena e Afrodite são duas extrovertidas, elas são mais para fora, comunicativas, né? Elas se conectam com o outro. Já Ártemis, Perséfone e Deméter são mais para dentro, né? Vivem ali, têm uma estabilidade interna bem maior. Então, Atena até poderia pedir o apoio, o auxílio de Afrodite nessa empreitada de sair um pouco desse mundo mental para vir para o mundo mais corporal. Mas como as duas são para fora, com alguma necessidade de conexão com o lado de fora, é importante que para haver um equilíbrio, uma harmonização, Afrodite se mantenha no seu eixo de independência, porém ela se conecte mais internamente, ela volte mais para dentro, para o próprio corpo, para depois então ela voltar para o externo e poder se conectar com os outros a partir de uma outra perspectiva, né? Sempre fazendo esse movimento da extrovertida para introvertida, para então ir para um outro patamar. Isso tudo a gente vai explicando mais detalhadamente em cada etapa dessa jornada. Então, a partir do momento que Atena tenha esse contato mais próximo com Ártemis, ela vai se fortalecer. Ou seja, na prática, estar mais em contato com a natureza, considerar o próprio corpo, fazer uma automassagem, se exercitar fisicamente também, isso pode ajudar muito, né? Mulheres que já tenham essa rotina bem estabelecida de trabalho e ginásio, academia, talvez elas já possam começar a fazer o caminho para pedir ajuda para Afrodite, para pedir ajuda para Deméter, para as outras deusas. Mas se ainda está muito presa nesse modelo mental mesmo, não só mental, é importante que comece a fazer essa conexão com o corpo, beleza? No próximo tópico, falando do poder, né? Falando de Hera. Hera, como a gente falou, ela veio nos trazer o casamento, e o casamento como amarra, como espaço de poder, como... Só beber uma aguinha. Como disputa, como competição, né? Porque Hera tem uma crença muito forte de que o casamento é que vai trazer legitimidade para ela, vai trazer poder, vai trazer status, vai trazer aceitação da comunidade. Isso é uma crença fortíssima para Hera. E por incrível que pareça, ainda existem mulheres hoje que operam dessa maneira, né? E tá tudo certo, a mulher tem amplo direito de querer ser casada e se sentir muito bem sendo casada e querer continuar casada. A questão não é, então vamos acabar com o casamento, com o matrimônio. Não tem nada a ver com isso, né? Não vamos por aí, porque há muitas coisas embaixo desse céu, em cima dessa terra, pra gente ficar assim com posições muito binárias, né? Mas o que uma era adoecida precisa é de equilibrar esse campo de força. É que essas relações que acontecem dentro do casamento fiquem mais harmoniosas, né?
Se a gente for investigar um pouquinho mais, a gente vai ver que tem muitos ganhos nessa disputa. Às vezes tem um ganho erótico, às vezes tem um ganho psicológico mesmo, de eu domino e sou dominada. Enfim, tem uma crença coletiva de que uma mulher casada tem que reclamar do marido, tem que competir com o marido. Então, assim, são muitas camadas e é claro que isso é melhor explorado no caso a caso, num trabalho de maior proximidade. Aqui a gente fala de uma maneira mais ampla. Mas o que vai precisar fazer é reequilibrar o campo de forças que se dá dentro do casamento dessa mulher, né? Um casamento que é um clima de constante tensão dessa disputa, dessa competição. Porque ela acredita que o poder vem do casamento, mas na verdade o poder só vem de um lugar, que é de dentro de si mesmo. E ela então vai ficar aí nessa disputa com o seu companheiro. E quem que vai ajudar a sair desse looping? Vai ser Perséfone. Perséfone, que assim como era, também é uma rainha, só que é a rainha do submundo. E a gente já na próxima etapa vai começar a pensar as questões dessas outras deusas ajudantes, digamos assim. E Perséfone vai ajudar a rainha do Olimpo, né? A rainha do submundo vai ajudar a rainha do Olimpo com o poder psíquico. A grande lição de Perséfone para Hera é que o poder verdadeiro é o poder psíquico. É aquele poder da estrutura interna, do equilíbrio interno, da harmonia interna, da capacidade de tomar a autorresponsabilidade e também de colocar limites para o outro, né, para que o outro tenha espaço para assumir a própria responsabilidade, porque muitas vezes esses campos de poder, né, esses campos de força que se formam dentro das relações de poder, a gente acaba se valendo de crenças como eu faço tudo aqui nesse casamento, sou eu que, se não fosse por mim, esse casamento não existia. Várias coisas que estão no nosso discurso, que estão na nossa fala e que simbolicamente tiram do outro o espaço, digamos assim, um hiato que às vezes é necessário para que o outro então assuma a responsabilidade. Há situações em que o outro não vai assumir mesmo, porque nós todos, e aqui homens e mulheres, como civilização, temos ainda esse desafio de assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. Então, os psicólogos, terapeutas, psiquiatras, todos podem afirmar isso que eu estou dizendo. Isso é uma dificuldade da nossa cultura. Assumir a responsabilidade, se ver como sujeito do próprio caos, das próprias dificuldades. Mas, enfim, estamos aqui nesse processo, estamos aqui para aprender isso. Então, Perséfone vai ensinar para Hera, tipo, minha querida, o poder está dentro de você. E não é conversa da nova era da autoajuda. É uma conversa de, olha, put yourself together, né? Junta os seus pedacinhos, pega aí as suas coisinhas, pega uma colinha, junta os seus cacos, cola os seus cacos e vai para a vida de novo, meu bem. Atravessa o inferno que você precisa atravessar, que esse foi um percurso que Perséfone fez, né? Ela foi raptada, foi sequestrada, estuprada pelo rei do submundo. Atravessou, é claro que isso tudo é um plano absolutamente simbólico, né? Ninguém aqui faz apologia à violação, por favor. E ela atravessa o submundo todo e se torna rainha desse submundo. Isso quer dizer o quê? Ela digere mesmo, ela processa, metaboliza todas aquelas dores, todas aquelas questões, toda a violência sofrida, e ela dali se faz rainha, dali se faz senhora de si mesma, de tal maneira que as cicatrizes dela, elas continuam ali, continuam existentes, mas é a autoridade psíquica interna dela que fala e que se estabelece e que curva, né, e que submete, digamos assim, inclusive o rei, inclusive aquele que a raptou e que a tirou dos braços de Deméter, sua mãe. A gente vai falar do mito de Perséfone, que é um dos mitos mais lindos, na minha opinião,
A gente vai falar sobre ele na jornada. Portanto, Perséfone vai ensinar isso para Hera. Fala assim, minha querida, enquanto você não sair aí do seu Olimpo, enquanto você não sair do seu céu, do seu patamar e cair aqui na dor e no sofrimento que estão aí dentro, enquanto você continuar esbravejando com esse seu marido, que é o que Hera faz com Zeus, briga com ele o tempo inteiro. Não que ele seja um santo, é um deus, mas não é um santo, mas simbolicamente falando, ela tá sempre esbravejando. Lembra que Hera é extrovertida, sempre pra fora. Então ela tá esbravejando, ela briga, ela xinga, ela grita. E Perséfone vai falar para ela assim, querida, tudo bom? Calminha, vamos processar aqui uma informação, vamos digerir isso um pouquinho aqui dentro, para quando você voltar lá para fora, ter algum tipo de substância aquilo que você vai falar, para você não sair pura e simplesmente brigando com seu marido, com seu companheiro, quando na verdade você pode até ter razão, mas perde ela todinha, porque na hora de se expressar, se expressa sem ter processado aquela dor, aquela frustração, aquela raiva. Portanto, essa é a contribuição de Perséfone para Hera, para que ela possa... Oi, Dindo, você está aqui, Elimar, boa noite. Estou aqui falando sobre a jornada cheia de mim, que é a jornada que está acontecendo, é específica para mulheres, mas como você tem uma mulher maravilhosa, você pode depois falar para ela sobre isso e também aqui aprender um pouquinho nesse espaço de pausa. Obrigada por estar aqui. Então, continuando, a Perséfone vai ajudar a Hera com isso, né? Falando para ela pausar um pouco, refletir, digerir as suas questões dentro daquele casamento que ela, né, vive de uma maneira assim atribulada e com um grande grau de competição com o seu companheiro. E ela também vai falar disso, né, de atravessar mesmo as dificuldades, os sofrimentos, atravessar o inferno simbólico, né, para que possa sair dali com um ancoramento maior, né? E se a gente não atravessa, né, não exorciza os nossos demônios, a gente fica refém deles, portanto, e a gente só vai exorcizar se a gente entrar em contato com eles, com esses demônios, assim. Queria ter algo mais animador para dizer, mas é isso que tenho nessa noite. Continuando, falando de Afrodite, falando de amor, falando de sexualidade, né? No texto que a gente partilhou na jornada, a Afrodite, ela tá naquela posição de todos querem e todos odeiam. Oi, marido, você também tá aqui. Bem-vindo, obrigada. Todos querem e todos odeiam a Afrodite, né? Porque ela é linda, porque ela é gostosa, porque ela envolve, porque ela proporciona um grau de prazer e de satisfação e de êxtase com a amorosidade dela tão grande. E aqui não é uma amorosidade fofinha, romântica apenas. É uma amorosidade completa, né? A Afrodite ama com o corpo todo, com a alma toda. Ela tem, de todas essas deusas, é a mais extrovertida, no seguinte sentido, é a que consegue se conectar com o outro de forma mais profunda. E ela precisa desse outro. A ferida de Afrodite é essa dependência da presença do outro, do corpo do outro, da intenção do outro, da aprovação do outro. Então ela tá sempre dependente, absolutamente dependente. Ela se conecta muito profundamente, ela proporciona uma qualidade de amor que as outras muitas vezes não conseguem proporcionar, a menos que seja uma mulher que tenha ali essa componente já bem harmonizada. Mas ela depende desses companheiros, né, com quem ela vive. E ela, por natureza, tem um amor muito livre. Só que nas convenções da nossa cultura, esse amor livre de Afrodite foi domesticado, foi trazido para um sistema de relacionamento que não comporta o estilo de amar de Afrodite. E aqui é complicado falar na live sobre poligamia e monogamia, né? Porque senão esse assunto abre tem muitos afluentes esse assunto.
Mas o que eu quero dizer é que para o amor livre de Afrodite, o casamento é uma prisão. Mas não é um amor livre do tipo, ai, quero que viver numa comunidade oba-oba. Não é nesse sentido. Isso aqui foi Hera falando, tá? Porque isso é uma oba-oba, isso é uma coisa balbúrdia. Não é nesse sentido. É mesmo um jeito de amar livre e sem amarras, sem prisões, né? Em prisões do ciúme, prisão da desconfiança. Só que na nossa cultura, a Afrodite ficou assim, ou reduzida aos prostíbulos, ou reduzida às futilidades da beleza, do não sei o que, da florzinha. E isso aqui foi Hera de novo falando, né? Eu tô com cara de Hera hoje, né? Mas tudo bem. Então, Afrodite ficou assim bastante marginalizada na nossa cultura. Porém, ninguém consegue viver sem ela, né? Ninguém consegue viver sem prazer, ninguém consegue viver sem amor. A sexualidade é um elemento central na vida humana e não dá para negligenciar, né? Portanto, Afrodite amada e odiada em nossa cultura patriarcal. E quem é que vai apoiar, ajudar a nossa Afrodite a aguentar esse tranco e a ressignificar tudo isso? Vai ser Deméter, que no eixo do amor, né, como representante do amor, só que pela via da introspecção, a Deméter é a mãe, né? Ela vai conseguir amar as outras pessoas de tal maneira que essas pessoas possam ir, né? Deméter ama os filhos de uma maneira que os filhos possam depois ir embora, possam ir viver a sua vida, possam partir adiante. Então essa é a grande lição de Deméter para Afrodite, que é aprenda a amar e deixar ir. Oi Nina, Marina, querida, maravilhosa, bem-vinda, que bom te ver aqui. A grande lição e a grande ajuda da deusa Deméter para a deusa Afrodite é isso, é que o amor que ela sente de forma tão profunda e que ela é capaz de dar com tanta abundância, né, e com tanta amplitude, amplidão existe também, que ela seja capaz de dar esse amor, mas que também seja capaz de entender e compreender que os amores acabam e que as pessoas são seres individuais, tão livres quanto ela é para amar e que têm o direito de irem e viverem as suas vidas, né? E não depender da presença dos seres amados. Essa é a grande lição de Deméter para Afrodite no eixo do amor. Porque Deméter, lá no mito, a gente vai estudar também na jornada, Deméter perde a sua filha Perséfone para Hades, que a sequestra. E aí aquilo, Deméter como deusa também da fertilidade dos campos, Deméter seca toda a terra e deixa de ter alimento para as pessoas. E aí Zeus, paranoico com aquilo, fala, meu Deus, meu Zeus, eu mesmo, como vamos resolver isso? E aí ele então pede que Hermes, que é o comunicador, né, o mensageiro que vai lá e vem cá, ele faça uma negociação com Hades e Deméter, porque Deméter falou assim, não vai ter comida, tchau. Enquanto a minha filha não voltar para mim, não tem comida. E como também ninguém vive sem alimento, né, o alimento do corpo, da alma, do espírito, do amor, então Hermes foi e fez toda aquela negociação com Hades para que Perséfone fosse ficar uma parte do ano com Deméter e outra parte do ano ficasse com Hades. E assim surgiram as estações do ano na mitologia grega, né? Período que Perséfone tá com Deméter no Olimpo, primavera e verão, quando ela volta pro reino de Hades, outono e inverno. Portanto, para mostrar o quanto Deméter ela consegue abrir mão dos seres amados, sabendo como eles estão, continuando amando-os, mas uma vez que aquele ser amado se tornou parte, né, e fez uma vida em outro mundo, como foi o caso de Perséfone, que efetivamente se tornou rainha do reino de Hades, Deméter então aceita essa volta da filha para
para o mundo dela, onde ela foi reinar, onde ela foi ser soberana. Portanto, essas eram as dicas, né, das deusas para integrar essas dores, né, que foram trazidas aqui nos últimos 3 dias da nossa jornada. Eu vou colocar lá no grupo do Telegram um exercício de reflexão para que possa ser feito com relação a essas 3 deusas, né? Ártemis, Perséfone e Deméter, pensando nas feridas de Atena, Hera e Afrodite. Vou colocar lá no grupo do Telegram, vou mandar também pela nossa lista de e-mail. Se você ainda não faz parte desse grupo e dessa lista, os links estão no meu perfil, estão na bio do Instagram, estão também na minha página do Facebook, que é o Devir Humano, www.facebook.com/humanodevir, e aqui no Instagram também, vocês que já estão aqui já estão vendo, sabem como é que é. Então, os links estão disponíveis nos perfis, nas páginas. Se vocês tiverem alguma dúvida e queiram colocar, o momento é esse. Eu vou dar uma olhada aqui no Facebook se tem alguma pergunta. Eu não entendo mais como é a interface do Facebook, então eu não consigo ver se alguém fez algum tipo de pergunta. Olha, boa noite, a Tereza falou, estava aqui do Algarve. Bem-vinda, Tereza. Portanto, acho que aqui não temos perguntas, aqui no Instagram também não temos perguntas. Fiz um carão aqui, já estou voltando. E é isso, minha gente. Obrigada pela presença de quem esteve aqui. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês e que ajude a clarificar qualquer questão dentro desses 3 temas de casamento, sexualidade, carreira. E eu estou à disposição lá nos nossos canais, se vocês quiserem trocar alguma ideia e tirar alguma dúvida. Então, uma boa noite para vocês e até a próxima. Acompanhe o calendário das lives. Tchau, tchau!